Boa noite mais uma vez, né? Porque a conexão ela deu uma primeira caída. Eu não vou fazer a junção dessa primeira parte, eu vou fazer de novo a apresentação, um pouco mais breve nesse sentido. Mas eu queria agradecer ao professor Alexandre. Eu vou aqui falar das credenciais do professor, né? Que eu acho que é de fundamental importância para a gente poder saber o parceiro que a gente está junto, né? Eu costumo dizer aqui para o Alexandre que ele é meu irmãozinho, nós fomos separados na maternidade, então é uma pessoa que eu respeito muito, que eu admiro, né? E que eu queria agradecer, né, por você estar aqui fazendo essa aula, né, noturna, né, num horário tão ruim, que a aula nossa começa 9 horas da noite e termina 11 e trelelé, mas muito legal. Então, quem está aqui com a gente é o advogado, doutor, né, hoje não mais advogado, eu vou explicar por quê, Alexandre Augusto de Paiva Barreiros, graduado em Direito pela Faculdade Sul de Minas Gerais, pós-graduado lato sensu em Direito Público pela Faculdade do Sul de Minas Gerais, junto com a PUC Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direito Notorial e Registral pela Uniderp, mestre em Direito Difuso e Coletivo pela Unisal, lugar fantástico de Lorena, advogado da Amali, no período de 2004 a 2007, professor de Direito Civil, de Trabalho de Conclusão 1 e 2 da FEP, aqui de Itajubá, no período de 2013 a 2019, e hoje é tabelião do 2º Cartório de Notas de Pedralva. Alexandre, se é que me permite chamar aqui nessa formalidade, né? Gostaria que você fizesse as suas considerações iniciais. Bom, boa noite, professor Pimenta, meu amigo, boa noite, bom dia, boa tarde para os alunos que irão assistir essa aula. Uma satisfação muito grande e uma honra ter sido convidado para esse bate-papo, né, sobre direito público, e espero contribuir com vocês aí, dentro do meu conhecimento e tentar passar a informação de uma maneira bem fácil, até mesmo porque a nossa prática, quando a gente já pega os alunos do direito que já tem uma certa base, então a gente vai se esforçar aí para fazer algo bem digestivo, assim, né? Ok? É isso, professor. Muito legal suas considerações. Eu acho que essa é a ideia mesmo, a gente fazer um bate-papo, uma troca de ideia, e nesse sentido deixar você bem à vontade para falar da perspectiva que você achar que é interessante, porque nós estamos no campo das noções básicas. A discussão que eu propus, o roteirinho que eu propus, ele é Deus e suas obras, né? Ele é enorme, mas a gente vai ficar preso aqui nas noções básicas. Antes de cair, antes de cair, a gente tinha feito uma introdução interessante, no sentido que você falou da questão da dicotomia do direito, que é essa dimensão do direito público, do direito privado, que era essas grandes áreas do direito, né? Depois do direito especial. Eu queria começar aí já dizendo, ou já perguntando, de uma forma bem abrangente mesmo, bem genérica, para você tecer as primeiras considerações, o que raio é esse, então, de direito público? Né? Vou contextualizar para a gente pensar junto. No momento em que a gente tem uma discussão política que eu não queria entrar, eu queria ficar nos fundamentos do direito, mas você tem uma discussão política de que o Estado mínimo ele é melhor, que o mercado é melhor que o Estado, eu queria fugir dessa baboseira toda, porque o Estado ele é fundamental e também o mercado ele é fundamental. Precisa ver que tipo de Estado e que tipo de mercado que a gente quer. E eu tenho trabalhado com os alunos da perspectiva do fundamento, que a nossa busca, quem está no campo do direito, quem está agindo em sociedade, a nossa busca é por dignidade humana. Então, feito esse recorte, o que é, na sua concepção, então, na sua visão de estudioso do direito, o que vem a ser direito público, bem mesmo amplo? Bom,
Professor, a primeira questão que a gente, o ponto de partida que eu acho que a gente merece a gente trazer aqui, até para a gente poder encadear um pensamento, é a gente ter a noção de que quando eu falo de direito público, eu tenho que pensar inicialmente o que é esse direito, né? O que vem a ser esse direito. E pela perspectiva do que a gente vai falar, porque eu tenho várias formas de classificar e de conceituar o direito, a primeira que eu gostaria de usar aqui é que a gente está falando de um conjunto de normas, né? Nós estamos falando de uma ciência das normas, né? Então, eu estou falando inicialmente de uma ciência que conceitua alguma coisa, né? Ela conceitua lei, ela conceitua atos administrativos, ela conceitua várias coisas. E por ser uma ciência autônoma, né, dentro do rol das ciências humanas, ela também tem a sua própria classificação interna, né? O direito, ele sofre uma primeira classificação, que é justamente essa classificação, que é a questão da dicotomia entre o direito público e o direito privado, ok? Num primeiro momento, o que nós temos que nos ater para conseguir entender o que é esse direito público, né? Nós temos normas no Estado, né, que tratam de vários assuntos, mas as normas que tratam do direito público são aquelas normas que dizem respeito à organização do Estado, à forma com que o Estado lida com os seus cidadãos, né? E aqui a gente entra no ramo dos direitos individuais, dos direitos sociais, né? Nós temos também, dentro do contexto do direito público, nós temos ainda as normas que tratam das relações entre Estados, né? Então, nós temos ainda uma terceira vertente, que são as normas que tratam das relações entre pessoas, mas pela perspectiva da defesa do coletivo. Então, eu posso dizer aqui, né, a partir desses três núcleos de pensamento do que seja o direito público, que o direito público ele é um conjunto de normas que regem as relações do Estado, né, seja interna corporis, né, ou seja externa corporis, ou seja, na medida que atinge o cidadão, né, o Estado atinge o cidadão diretamente, ele se organiza, né, assim como também as relações entre os Estados e os interesses coletivos que existem nas relações privadas. O conjunto de normas que tratam sobre essas questões são consideradas normas de direito público, portanto, compõem o conjunto do direito público. Tá? Mas um aspecto bastante importante que nós temos que nos ater aqui, até para poder fechar um link e não cair em raciocínios equivocados de interpretação de norma, que diz respeito ao seguinte: as normas, normalmente, elas se... Como que eu vou explicar? Elas se permeiam. Eu não consigo falar que uma norma ela é 100% direito público, tampouco que ela é 100% direito privado. Essa conceituação, na prática, ela tem finalidade para organizar o próprio direito, mas na prática mesmo, essa interdependência de público e privado sobre um determinado fato,
ela não nos permite dizer que há uma pureza no direito público e no direito privado, como se fossem independentes. Ele não é independente, ele é interdependente, né? Então, eu não consigo estipular isso tecnicamente falando que eles são autônomos, né? Então, eu posso falar que, preponderantemente, as normas que tratam desses assuntos são normas de direito público, de maneira preponderante. Não posso afirmar que elas não têm também o seu lado que incide sobre a nossa vida privada, sobre os interesses privados e tudo mais, que entra naquela questão que o professor falou. Questão de Estado mínimo, né? O Estado mínimo é bom. Depende do que é esse Estado mínimo, né? Que as normas mínimas são esses, que os direitos individuais mínimos são esses, que os direitos sociais mínimos são esses. Enfim, essa é uma primeira observação que eu gostaria de fazer. Você... Muito bem. Professor, eu só tirei um pouco a imagem, porque ela está oscilando, eu vou mudar de lugar para ver se eu consigo ter uma conexão um pouco melhor. E eu tenho um campo de perguntas dentro dessa sua iniciação, né, desse seu primeiro argumento, que eu acho que é fantástico. Você está trazendo uma dimensão muito interessante de conexão, de que o direito público ele se estabelece a partir de um marco, ou a partir de um conjunto de interesses, né? O direito público é um conjunto de interesses que determina o papel do Estado, né? Ou a importância do Estado para determinadas tensões. E nesse conceito que você levanta, o direito público pois, de forma bem simples, o que eu acho mais interessante, a primeira questão que você levanta, que ele tem um papel organizativo, um conjunto de normas, né, que tem um papel organizativo com relação ao Estado. E mais para frente, a gente vai avançar na discussão, porque após a Constituição de 88, e aí está na sua área para nadar de braçada, as questões dos direitos difusos e coletivos, eles ganham uma outra dimensão, enfim, nós vamos cair para aí. Mas eu queria fazer uma primeira em cima desse conjunto de falas, que o direito público, então, ele nada mais é do que um conjunto de regras em que o Estado organiza a ordem social. Podemos pensar um pouco, em termos de administração, de organização, podemos pensar um pouco por aí, que esse conjunto de normas científicas e tal, é ele que organiza para onde a sociedade vai, que caminho que ela vai seguir, um pouco nessa linha? Professor, se me permite só complementar. Permitidíssimo. Tá, só para complementar, porque realmente o que o professor sintetizou muito bem, né? São um conjunto de normas que trata da ordem social. Mas quando a gente pensa que o direito público ele também possui uma ordem, né, externa, extra-país, né, que é o direito internacional, ele não rege apenas, que se dá através dos tratados e tudo mais, ele não se dá apenas, né, para organização da ordem social interna de um país, né, mas ele diz respeito também à própria organização entre os países, as relações jurídicas entre os países, né? Então, ele também tem essa dimensão externa, né, de tratativa entre os próprios estados, né? Então, ele é bastante amplo, ele tem essa dupla
essa dupla perspectiva de análise, né? Interna e externa também, que estaria dentro do conceito de direito público também. Muito interessante essa fala, porque os primeiros dias de aula que eu dei, eu peguei os princípios com os princípios fundamentais da Constituição e fiquei quase 2 aulas só no preâmbulo, que é essa discussão que eu acho que é legal, que é a pergunta na sequência, que é a gênese do direito público, dimensões históricas. Mas antes de entrar na discussão histórica, vamos ficar na Constituição, no sentido de que você fala muito bem. O direito público, ele tem uma preocupação que você até fala interna, usou o latim muito bem para discutir a questão externa, e também tem uma dimensão externa. E uma das características, conforme a Constituição, enquanto fundamento, uma das características do Estado brasileiro é que ele busca a paz em qualquer relação internacional que ele propõe buscar a paz, né? E faz uns anos aí que nós estamos buscando a guerra, nós não estamos na paz. Mas, enfim, nessa linha, podia falar um pouco sobre... Primeiro que já de cara já falou a importância disso, mas como é que a gente pode pensar a gênese, então, do direito público? Como é que a gente pode pensar essas dimensões históricas? Vou usar uma palavra que eu não gosto, mas todo mundo usa e cabe aqui. A evolução dessa noção de direito público, qual é a evolução desse conjunto de normas, né, pela ciência do direito, que vai organizar a sociedade internamente e externamente. Né? Olha, é bastante interessante a pergunta do professor, porque, assim, não há uma inauguração do direito público, vamos dizer assim, né? Há uma construção histórica que o homem, por si só, nem se deu por conta por muito tempo. Ele foi se construindo. E diz respeito à coisa pública, né? A noção de direito público vem da questão da evolução da própria coisa pública, né? E isso evolui, professor, junto com o direito constitucional. Dizer que o direito público ele evolui junto com o direito constitucional. E aí a história do direito constitucional é fantástica, né? As primeiras manifestações do constitucionalismo mundial, né? Que há uma pequena divergência aí nos autores que escrevem sobre esse assunto, mas está lá no Estado hebreu, lá atrás, talvez até um pouco antes de Cristo, né? Onde houveram as primeiras normas que organizavam os estados, né? Que tratava da coisa pública, né? E veio evoluindo, passando por todo o processo, né? Até chegar na Revolução Francesa, quando acaba a monarquia e você tem uma nova ordem constitucional com outro espectro de garantia da coisa pública, de diferenciação e de reconhecimento de direitos para o cidadão e etc. Até chegar nos dias de hoje, onde a gente almeja aí vivemos essa fase do Estado social no constitucionalismo, né? Mas não só dentro desse contexto, mas se a gente falar assim, o que é realmente considerado como um dos primeiros marcos, mesmo assim, científicos dentro do direito, da gênese desse direito público, está lá no direito romano, né? Quando um tal de Ulpiano ele estabeleceu a distinção entre as normas que diziam respeito aos contratos dos negócios de Roma e aos contratos dos negócios do cidadão. Então, o primeiro marco, assim, da ciência do direito mesmo, que é considerado, é esse momento em Roma onde se entendeu que as normas que se aplicavam aos negócios de Roma eram diferentes das normas que se aplicavam aos negócios dos cidadãos de Roma. Então, essa
distinção, né, ela está lá, assim, como marco científico do direito, estaria lá no direito romano. Muito embora venha desde as primeiras constituições, das primeiras normas constitucionais que existiram ao longo aí da história da civilização humana, sabe? Mas seria nesse aspecto, chegando hoje aí a um critério bastante evoluído, né, vamos dizer assim, né? Nós hoje chegamos a um momento em que o direito público ele assume um contorno de supremacia, né? Como a gente diz lá, eu não sei se o professor já vai dar essa matéria, né? Mas, por exemplo, no direito administrativo, né, nós temos o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, né? Então, nós temos um reconhecimento da força desse tipo de norma sobre o interesse privado, sendo limitante mesmo, né? Um direito limitante, né? Nesse contexto. Muito legal essa digressão histórica, e você coloca uma coisa muito legal, que o Estado que nós estamos falando, esse Estado moderno, ele é um Estado que vem do processo ocidental civilizatório, né? Judaico-cristão, romano, greco-romano e tal. Eu apaguei aqui. Tem elementos da história, da cultura de sociedades que não estão nessa pegada civilizatória do ponto de vista do greco-romano, judaico-cristão. Você tem exemplos, por exemplo, Pierre Castres, no livro sobre ciência política, quando ele pensa no Estado, ele tem um livro que é A Sociedade contra o Estado. Ele vai mostrar como a organização jurídica de povos antropológicos, né, povos indígenas, povos aldeias africanas, que eles tinham clareza não pode falar, né, que eles tinham consciência de que o Estado surgindo, ele se tornava legítimo proprietário da violência, que é essa que é a vontade do indivíduo sobre a vontade do coletivo. E aí eles lutavam, as brigas ou as guerras eram para eles resolver os conflitos, né, sempre resolver os conflitos, mas para evitar o surgimento do Estado, porque eles tinham consciência que o Estado ia transformar a vida deles numa outra coisa. E eles tinham um sistema jurídico que não era racional, que tinha outras dimensão simbólica, ritualística e tal. E aí você toca numa questão que é muito importante. Aí nós chegamos no chamado Estado moderno. O que é isso? Realmente, professor, eu acho que durante a evolução, né, nós temos aí durante a evolução do Estado, né, e essa evolução ela é sempre impulsionada por novas demandas, né? Novas demandas dos cidadãos, né? A luta constante por direitos, e esses direitos impõem o Estado de se movimentar, né? De se organizar, de arrumar fundos para que essa demanda seja resolvida. E, particularmente, aí, quando a gente fala de teoria geral do Estado, né, eu entendo que essa é a função do Estado mesmo, né? Se nós não precisamos de Estado e conseguíssemos nos organizar como civilização, ainda, né, que a gente cogitasse viver numa sociedade baseada nos costumes, né, como eram que são normalmente essas civilizações, né, mais antigas, assim, elas normalmente eram regidas por costumes, que também eram normas, né? Quando a gente fala de normas, a gente está falando só
de norma escrita, né, publicada em lei, mas o costume ele é reconhecido pelo direito como norma. Mas, inclusive, o costume é reconhecido no direito internacional também como um princípio orientador das políticas, né? Mas isso eu acho que é um assunto que a gente deveria encaixar mais para frente ou em outro contexto. Bom, o professor quer continuar puxando aí? Não, correto, correto. Pode continuar, pode continuar. Não, sim, sim. Tá. Sim, que a gente falou isso, e aí eu queria trabalhar o seguinte: chegamos no Estado moderno, e nesse sentido, do Estado moderno, pensar o direito público no Brasil e o papel do Estado enquanto organizador. Quer dizer, chegamos no Estado moderno, aí o Estado brasileiro demorou um pouco mais com relação ao resto do mundo para ser moderno, né? Nós vamos ser modernos em 1930, de 22 a 30, daí tem Getúlio Vargas e tal, que essas relações contratuais. Aí como é que a gente pode pensar o Estado brasileiro dessa modernidade para cá e, nesse sentido, o campo de atuação desse conjunto de direitos que a gente vai chamar de direito público, né? As fragmentações, as áreas de interesse do direito público. Você já indicou algumas, né? Você falou direito administrativo, parte do direito penal, que nós não tocamos, embora está tocando aqui, né? Parte de preocupações previdenciárias, enfim, é isso. Certo. Professor, uma questão interessante aí da gente pensar, e o senhor tocou numa data bastante importante, que é 1930, né? Essa década para o direito público ela é bastante importante, porque ela marca um período em que ficou muito evidente, né? Muito motivado ali pelos problemas ocasionados, né? Estou falando de uma década, não vou precisar a data aqui, mas que houve uma evolução muito grande no trato dos contratos. Por quê? Com a quebra da Bolsa de Nova York, né, lá 30, e aquela questão toda, que praticamente quebrou o mundo todo, houve um movimento dentro do direito que, no mundo dos contratos, praticamente sepultou de vez a teoria do liberalismo extremo, porque a quebra de Nova York, a quebra da bolsa, né, de Nova York nessa data, assim como a bolha inflacionária, a bolha imobiliária que aconteceu muito recente nos Estados Unidos, né, são movimentos que nos mostram que o Estado tem que se fazer presente, né, dentro desse contexto dos estabelecimentos dos negócios, das relações, estipular critérios como, por exemplo, do direito do consumidor, né, das relações econômicas, tributárias, né, por exemplo, hoje nós temos tributos que são tributos que regulam o mercado, né, imposto de importação, imposto de exportação, todos eles são tributos que exercem essa finalidade para o Estado, né, de instrumento de poder sobre a economia, sobre a forma com que os negócios são feitos, estabelecem as balizas, vamos assim dizer, né? Eu não posso, como dizia Henry Ford, né? Quando ele dizia lá das primeiras nuances de direito do consumidor, né? Que o elo mais fraco da economia é o consumidor. E não existe corrente forte com elo fraco, né? E tudo isso está na seara aí do direito público. Mas o doutor perguntou aí essa questão dos outros ramos que também estão no direito público, a gente então falaria do direito público interno, né? Esse direito público interno, ele hoje está estruturado
dentro do direito constitucional, tá? Ele é representado pelo direito constitucional, né? Pelo direito administrativo. O direito administrativo, para os colegas da administração e para os alunos da administração, é o ramo do direito que disciplina o poder executivo, né? Todas as normas que disciplinam o funcionamento do poder executivo, o direito tributário que rege as questões arrecadatórias do Estado, o direito financeiro que rege como o Estado gasta esse dinheiro, né, que são os empenhos, né, as reservas, as cotações, dotações orçamentárias, né, isso tudo está dentro do direito financeiro, que também é um ramo do direito público, né, nós estamos falando dentro do direito público, né, o direito penal e o direito previdenciário, né, porque é de total interesse do Estado a garantia do poder econômico do trabalhador depois que ele perde a capacidade laborativa, né? Então, esses ramos estariam aí dentro desse direito público interno. Mas vejamos, por exemplo, quando eu falo de direito privado, por exemplo, quando eu falo de direito civil, o direito civil é nitidamente privado. Mas quando eu falo, por exemplo, dentro do direito civil, do direito de família, o Estado regulamenta as relações das pessoas porque ele pretende o quê? A estabilidade das relações sociais. Isso é o quê? Direito público. Ele há um interesse coletivo, muito embora o direito civil seja nitidamente privado. Inclusive, passou por uma grande reforma agora, né? Inspirado, né? Teve uma alteração grande agora, tanto na lei de introdução às normas do direito brasileiro quanto ao Código Civil, inspirado por esse movimento liberal que o Brasil está passando, né? Mas que não deixa de ter essa conotação pública, do direito público incidente, né? Tanto para a restrição de direitos, né? Como, por exemplo, nas próprias relações matrimoniais, eles estipulam um conjunto de normas, né? Básico, como também na questão, por exemplo, do próprio direito empresarial, vamos dizer assim, né? Ele estipula que as pessoas podem contratar sociedades empresariais, mas também estipula um conjunto de normas que resguardam toda a coletividade, que visam, né? Vamos falar assim, a gente tem que dizer que é objetiva, né? Objetiva resguardar toda a coletividade dos problemas que essa atividade empresarial pode causar, né? Então, dentro desse contexto, que tem aquela permeabilidade que a gente falou inicialmente, né? Nós temos um direito público interno que permeia o direito privado totalmente para resguardo da coletividade, né? Funciona mais ou menos nesse sentido a esse conjunto de normas. Normas e princípios, né? Que aí são a perder de vista. Por aí vai embora, né? Porque é isso que organiza. Você estava falando, eu fiquei viajando nas minhas práticas forenses, né? Na dificuldade inicial, quando a gente começa de carreira, né? Essa dificuldade inicial de estabelecer competências, né? Principalmente, não só competências para a gente peticionar, mas fundamentalmente competência de quem está legislando, né? Quando a gente pensa em direito público, nós não podemos esquecer que nós estamos numa prática federativa, né? Você tem o ente, a União, você tem o Estado e você tem o município. Então, agora eu estou dialogando com os organizadores, com os administradores, né? Porque se eles não tiverem também noção
básica do que é direito público, até na hora dele administrar coisa, né, ele não sabe aonde que ele direciona os interesses dele do ponto de vista de recolha de tributo, do ponto de vista de contrato, de contratação. Então, nessa linha de raciocínio, eu queria perguntar questões mais voltadas aqui para as nossas dimensões, né, do direito público, e preocupar com essa coisa dos direitos sociais, né? O administrador, por exemplo, quando ele vai administrar, ele é uma empresa. Estou pensando em corporações, pequenos negócios, etc. O Estado, de alguma forma, também, ele também faz mediações da manutenção desse sistema econômico, principalmente, por exemplo, o banco vai quebrar, aí aquilo é prejudicial para o Estado. O Estado tem toda a intencionalidade de intervir no sistema, isso faz parte do direito da administração pública, mas está previsto no rol de normas que organiza a sociedade. Aí eu queria pensar um pouco nessa linha, no direito público enquanto direito social, né? Porque as pessoas têm uma mania ruim, talvez de compreensão, né? Que o direito, por exemplo, quando você pensa em direitos humanos, que é uma preocupação do Estado, que está no rol de questões, as pessoas pensam que direitos humanos é favorecer determinados grupos, né? E aí eu gostaria de pensar os direitos humanos como uma coisa que ultrapassa o indivíduo, principalmente, né? Mas que interfere justamente numa organização societária onde quanto mais democrático, quanto mais justa aquela sociedade, mais organização social, mais harmonia social a gente encontra, né? E aí você pode já cair, se você quiser, para essas discussões de direito difuso, porque eu acho que é por aí que a gente vai brincar um pouco mais, né? Sim, professor, sim, exatamente. Quando o senhor citou aí a questão, por exemplo, da quebra do banco, né? Há um interesse da coletividade econômico que o banco não quebre, né? Porque se quebrar, vai prejudicar muita gente, né? Pode ter uma reação em cadeia, né? Então, o Estado se vale de instrumentos normativos para que evitar isso. Mas o professor também fez uma fala que eu achei bastante importante, que eu sempre é uma fala que, assim, sempre me provocou, que é a seguinte: quando a gente pensa que é o nosso deputado, o nosso senador, que faz as normas, a gente tende a achar que essas normas, elas são ineficazes por causa disso, elas são de difíceis aplicação por causa disso. Elas não atendem à finalidade, mas tem uma questão aí bastante importante, que é até um pouco dos bastidores do que acontece no nosso Congresso Nacional, e talvez no Congresso Nacional do mundo inteiro, é que essas normas, normalmente, elas são estudadas dentro do direito, do qual você consegue as proposições linguísticas para fazer o texto normativo. Porque a gente pensar que certos deputados eles mal conseguem articular as palavras, né? Então, normalmente, essas leis que são leis mais contundentes na sociedade, são leis basilares, essas leis são forjadas normalmente na academia, sabe? Quando você pega dos discursos da academia, que vão se fazendo as construções linguísticas que conseguem dar base para o texto normativo, né? Isso é um aspecto bastante importante, porque deputado não entende, por exemplo, de direito penal. Desculpa, mas ele pouco entende de progressão de pena e, por exemplo, vamos falar de progressão de pena.
Então, é uma coisa... E normalmente também são termos, assuntos interdisciplinares, né, professor? Que para você trazer para a norma e atender toda uma expectativa é difícil, né? Esse seria um aspecto que eu gostaria de fazer a menção. O terceiro aspecto que o professor comentou foi dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, eles são um direito público externo, tratado especialmente na esfera de tratados internacionais. Portanto, quando um país ele assume, se torna signatário de um determinado tratado de direitos humanos, ele está assumindo a responsabilidade perante uma norma supraestatal, um direito público supraestatal. Há um direito público supraestatal configurado por todas as normas de direitos humanos, que submete os estados. Assim como há normas, né, tratados internacionais, por exemplo, sobre meio ambiente, que uma vez que você se torna signatário, você tem que desenvolver políticas públicas sobre aquele assunto daquele determinado tratado, sabe? Então, esses são alguns aspectos. Mas, por exemplo, quando o doutor fala aí dos direitos sociais, né? Houve uma ampliação, né, desses direitos sociais em 2017, tá? Em 1988, nós já tínhamos um artigo prevendo, mas era um artigo bem sucinto. Salvo engano, passou por uma alteração em 2005, através de emenda constitucional, depois em 2010 e agora em 2017. E ficou um rol bem extenso dos direitos sociais, né? Que são eles: saúde, educação, alimentação, moradia, transporte, lazer, segurança pública, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência social. Esses direitos sociais, muitos deles não estavam no texto constitucional. Então, houve essa ampliação, e muitos deles ainda não têm nem política pública formada ainda, estipulada, para falar que a gente... Porque a política pública é um instrumento que fala como que a gente vai conseguir fazer isso, né? Ela é uma norma objetiva, né? Então, muito legal o que você falou, pode continuar, eu só quero fazer um bate-papo aqui, porque a sua fala me remeteu a duas coisas que eu acho legal. Primeiro que essa coisa de supraestatal, né? Você tem uma soberania, mas você também tem correlações ultraestatal, digamos assim. A ONU, ela estabeleceu como direitos humanos 17 itens. E o Brasil menos, mas segue essa linha. Então, essa é a primeira coisa. O que é que nós estamos entendendo como direitos humanos? Isso é muito legal. E a segunda questão é a seguinte: a partir do momento que você tem um critério normativo, um tipo normativo, um indicativo normativo do que é que a gente tem que fazer, você tem que disparar um conjunto de políticas públicas para aquilo ser feito. E aí o Estado é fundamental. Mesmo em períodos liberais, se eu sou signatário de uma estrutura supraestatal, eu sou obrigado a criar um conjunto de políticas públicas. E é interessante, quando a gente pensa na Constituição brasileira, nesse sentido de políticas públicas, você tem lá, todos são iguais perante a lei, com direito à dignidade, você tem os princípios bem estabelecidos.
E aí depois você tem os desdobramentos ordinariamente estabelecidos numa série de roles. Né? E aí vem, eu já fiz 2 considerações, aí vem a pergunta, que eu acho que a pergunta que é sacana. Deixamos de lado, olha como é importante entender de direito público, né? Deixamos de lado nessa dimensão de políticas públicas, embora tenha na prática, mas no texto legal não existe, deixamos de lado a superação racial, embora tenha leis afirmativas, de cotas, etc., mas não está lá na base do texto a questão de que nós somos contrário à dimensão da raça, não está lá a questão da mulher, assim, explicitamente, assim, está genérico, né? Não se faz distinção de raça, então geral está lá, mas agora, especificamente não existe uma previsão específica que vai, embora você tenha políticas públicas, etc., você tenha leis afirmativas, mas não é um tipo legal expresso como está a questão da habitação, a questão do transporte, da educação. Né? Realmente o enquadramento, né, dessas questões, elas são decorrentes, né? Elas são decorrentes, como o professor mesmo disse, né? E é bastante interessante no direito, porque se você tem uma expressão linguística, por exemplo, em um tratado, que fala simplesmente o Brasil tem que combater o racismo. O racismo tem que ser combatido. Essa expressão linguística, né, essa norma, né, que é integrada ao direito, se o Brasil se tornar signatário daquele tratado, ele vai demandar subnormas que vão regulamentar esse assunto nas várias espécies de normas que nós temos. Por exemplo, se eu tenho um tratado internacional que fala sobre isso, e o Brasil for signatário e reconhecer como direito individual, essa norma passa a integrar a Constituição Federal, muito embora não esteja escrito na Constituição Federal. Lá por conta do artigo 5º, parágrafo 1º, né, que as normas de direitos humanos, uma vez que o Brasil se torne signatário, ela passa a integrar o direito constitucional nosso. Né? Esse é um primeiro aspecto. Logo em seguida, o que nós teríamos? Nós teríamos a necessidade de uma lei federal que estipule isso no âmbito da federação. Né? Abaixo da lei federal, eu teria ainda uma série de normas que eu posso ter, né, de um decreto presidencial que regulamente isso, até chegar, por exemplo, na norma interna da Unifei, que trata da política de cotas, por exemplo. Então, eu tenho todo um escalonamento que, na verdade, vai tratar disso de uma maneira, cada um dentro do seu rol de competência. A lei federal vai tratar de uma forma, a lei estadual de outra, as portarias e a disciplina normativa interna da Unifei com outro nível de detalhamento, né? E, às vezes, tudo isso que tem para baixo é decorrente de uma política pública que foi estipulada e tudo mais, né? É nesse contexto, assim, que esse conjunto de normas, que é o direito público que a gente falou lá no início, que ele vai se construindo e forma isso, né? Forma esse todo que ordena a sociedade e, de certa forma, ordena até o mundo, né? Professor Alexandre, que bonita essa exposição, isso me deixa muito feliz, porque vai dando, na minha concepção, você vai dando luz para questões que às vezes elas não... Porque a gente fala em direito, estou falando do leigo, né? Você fala do leigo e do técnico, porque o leigo e o técnico, na minha leitura, é a mesma coisa.
Se você não tiver a capacidade de pensar o mundo, de pensar criticamente, além do normativo, do instituído, a gente tem muita dificuldade de fazer leituras mais elaboradas dos contextos diversos, né? E aí você lançou uma série de luz para a gente pensar. Não basta só você ter um texto constitucional ou um texto ordinário do ponto de vista das áreas de conhecimento do direito público, inscrito ou instituído, né? Porque ele precisa ser efetivado. E aí, como é que ele vai ser efetivado? Ele vai ser efetivado nesse campo que você denominou de políticas públicas. E não só em termos de políticas públicas, mas também de interesse de um determinado contexto de ação, num determinado conjunto de preocupações que esse Estado, num determinado momento, tem. Por isso que as políticas públicas têm que superar a sazonalidade das alternâncias de governo e ao bel prazer das disputas ideológicas. As políticas públicas têm que estar em consonância com a ONU, em consonância com esse Estado democrático de direito e tal. Aí vem a pergunta que você coloque para você, que é o seguinte: você tem um conjunto linguístico, as normas nada mais são do que um conjunto de linguagens, né? Linguagens escritas. E elas, enquanto linguagens escritas, se elas não tiverem contexto ou não tiverem princípios estabelecidos, elas viram vazias, né? Aí eu fico pensando nessa linha. A ordem do discurso sem contexto com a realidade, com a própria noção que está estabelecida, com as normas lá, ela não pode também, não pode, né, em determinados momentos históricos, ser um discurso vazio, dizendo que somos democráticos, ou vivemos um Estado democrático de direitos, o cidadão brasileiro tem direitos, né? E aí você começa a perceber uma série de vou usar uma palavra do Magli, os juridiquês aqui, perdimentos de direitos pétreos ou direitos básicos, nesse sentido de pensar democracia, cidadania, etc. É muito complexo isso, quando a gente pensa dessa abstração que a norma, especialmente as normas de direito público, tem que ter, né? Porque as normas de direito público, uma das principais características delas é a abstração, né? Ela tem que ser aplicáveis normalmente ao geral e ao abstrato, né? E isso dá essa sensação mesmo de um vazio conceitual às vezes, quando você faz uma leitura isolada, né? O direito não é uma coisa que se entende isoladamente, né? Ele é um conjunto. Então, por exemplo, quando eu falo que eu tenho todo um conjunto de normas que às vezes eles se parecem contraditórios, aí a ciência do direito vai me exigir que, para que eu interprete aquela norma, eu me valha dos princípios daquele ramo do direito. Então, por exemplo, um dos princípios chaves do direito público é a supremacia do interesse público, do interesse da coletividade. Então, se eu tiver normas contraditórias que induzem a uma atividade estatal pejorativa, prejudicial, eu consigo afastar a aplicabilidade dessa norma, porque essa norma não atende à finalidade social dela. Da forma com que aquela interpretação foi proposta, ela não atende o fim que ela quer, que é a supremacia do interesse público e o outro princípio
chave para a gente entender direito público. É o do melhor interesse do Estado. Qual que é o melhor interesse do Estado nesse caso? Então, o que eu tenho que equilibrar? Melhor interesse do Estado, né? Eu tenho o interesse do Estado sobre o privado. E eu tenho, por um outro lado também, uma supremacia natural. Eles têm que se equilibrar. Isso tem que ser algo que não seja castrador ao ponto de inviabilizar a atividade privada, né? E nem ser, entre aspas, liberal ao ponto de você não ter controle da ordem social, de como as coisas acontecem no Estado, né? Da forma como as coisas acontecem na sociedade. Nesse aspecto, professor, eu gostaria até de ressaltar um ponto que eu acho muito bonito da nossa Constituição Federal, porque eu sou um fã da nossa Constituição Federal, né? Sou um fã dessa Constituição Federal, quando você estuda as outras, que você vê que você está no paraíso por enquanto, né? A gente gostaria muito que ela evoluísse mais um pouco, mas já é uma Constituição bastante evoluída, né? Em matéria, tanto é que é a habilidade de Constituição Cidadã, né? E nesse aspecto ela trouxe, lá no artigo 193, que o planejamento de políticas públicas tem que se dar necessariamente com participação da sociedade. Ela não é feita apenas no gabinete do deputado, do senador ou de qualquer salinha do Congresso Nacional. Há interesse das associações, das organizações sociais, e elas são chamadas a participar diretamente do processo de produção dessas políticas sociais, né? Então, isso é uma evolução muito grande para o processo democrático, né? Nada melhor do que uma associação que trata de um determinado interesse, nada melhor que uma organização social, né? Que uma organização não governamental, né? Que uma fundação privada que atue sobre um determinado direito social, que saiba de um determinado direito social, que opine na formação de políticas públicas. Por exemplo, vou estipular uma política pública sobre moradia. Nada melhor do que as pessoas que não têm moradia, que se organizaram em movimento social, serem ouvidas para entender as demandas e como que ocorre o processo, né? Enfim, né? Essa participação é bastante importante. Você vai estipular uma política sobre saúde pública. Os médicos, as associações de médicos, enfermeiros, pessoas que atuam de hospitais, devem, por força constitucional, atuar dentro do Congresso, né? Eles são intimados a participar, né? E também a academia, né, professor? A academia é bastante importante porque ela nos traz essa linguagem que muitas das vezes nós do direito, e lá no final os parlamentares, nos apropriamos daquela construção linguística para ter base para formar aí o texto legal dessas políticas públicas, né? Isso é incrível, eu acho incrível isso. Muito interessante. Eu também sou um fã da Constituição, acho que isso é muito legal. E talvez o que eu vou falar agora é o que me afastou me afastou do direito quase que 100%, né? Não é 100% porque eu gosto de militar em algumas causas, gosto de atuar em outras e tal. Mas, assim,
necessariamente não precisa ser jurisdicionando e muito menos ganhando dinheiro, porque não é minha prática de advogado, é muito mais mesmo de consultoria, de trabalhar com os... Nessa linha que nós colocamos de Constituição Cidadã, você tem lá a Constituição de 88, você tem, por exemplo, o Ladislau Dalbor, você tem alguns autores que vão apontar para uma tendência de participação, né? Uma Constituição que ela, para a saúde andar, para as questões de educação andar, etc., etc., obrigatoriamente todos os entes, União, Estado, município, tem que ter conselhos, né? Conselhos, etc., de diversas ordens. E isso é um avanço. Nesse sentido, eu acho que a nossa democracia ela ainda é muito gatinhando, né? Eu lembro, quando a Constituição fez 10 anos, nós fizemos, junto com o SESC de Taubaté, fizemos uma discussão sobre os 10 anos do SESC de Taubaté. Aí trouxemos a Marília Espósito, a Esposati, levamos lá a Luísa Erundina, levamos uma série de pessoas. E eles acreditavam nessas demandas de conselhos. Né? Quando a Constituição fez 21 anos, 18, nós fizemos uma outra. Quando fez 21, nós fizemos uma outra. Agora, quando ela completou 30, eu já desisti dela. Porque ela tá um queijo hoje, né? Um queijo cheio de retalhos. Mas o que eu queria dizer, sem essa digressão, que eu queria perguntar, é um grande instrumento de aprendizado democrático. E nesse sentido, nós temos que reinventar a democracia, permitindo que esses conselhos sejam efetivos, que não sejam utilizados, funcionais, instrumentais ou utilitaristas de quem está no governo de plantão. Né? Então a gente tem que aprender a participar, aprender a ouvir os movimentos sociais, aprender a ter um ouvido mais alargado. E eu acho que isso é um caminho longo, né? Mas está no rol dos direitos difusos, por exemplo, que se você não tem, se o Estado não dá conta do que ele se comprometeu textualmente ali, os movimentos sociais podem utilizar essas ferramentas jurídicas para poder fazer valer esses direitos. Né? Como é que você vê isso na prática? Olha, professor, eu acho que esse aí é o grande avanço que nós tivemos. Porque nós não tivemos apenas uma construção normativa de garantia de direitos, mas nós também tivemos uma construção normativa relacionado aos instrumentos para a garantia desses direitos públicos. Né? Então, nós temos as ações coletivas, as ações civil-públicas, né? A ação popular. Né? Nós temos que são as ações constitucionais, né? Que são de competência de algumas pessoas em específico, né? E que visam a garantir isso. A grande questão, que eu acho que é uma coisa que eu vejo com bastante ponderação dentro desse critério, que o senhor falou que a nossa democracia precisa ser reinventada, né? Ou que ela precisa ser melhor, né? Ela precisa ser melhor adaptada à nossa realidade hoje, né? Vamos dizer assim, né? Dentro dessa realidade nossa, principalmente eletrônica, né? Onde a democracia ela está aí desvirtuada nas redes sociais e uma série de critérios com relação a isso. Mas eu acho que em matéria de direito público, nós hoje nós avançamos bastante. Tanto no aspecto do direito material, né, que quando você tem direito a determinadas situações, quanto do direito instrumental, que são as ações que garantem a implementação desses direitos. E o que eu vejo, assim, hoje, né, a gente também participa de alguns movimentos, né, sociais, e a gente fica
acompanhando as coisas acontecendo hoje no Brasil, e a gente vê que as organizações sociais que conseguem, às vezes, ter um êxito melhor, né? São aquelas que normalmente judicializam as suas questões, né? Elas conseguem ter as garantias maiores, né? E aí é onde que a gente entra naquele contexto da judicialização da democracia, né? Que é bastante delicada, porque tudo acaba no Poder Judiciário hoje no país, né? As demandas de todos os aspectos, né? Sejam referentes aos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, né? Enfim, no final das contas, acaba que há essa judicialização. Mas eu não vejo essa judicialização, assim, eu ando até um pouco na contramão da história, eu não acho essa judicialização prejudicial, não, porque eu acredito que os poderes são harmônicos entre si, né? Então, se um poder ele está equivocado quanto ao cumprimento da Constituição Federal, quanto ao cumprimento das normas de direito público, né? Se isso ocorre, eu particularmente sou favorável a essa judicialização, sim, para que as coisas não retrocedam, né? Há um princípio constitucional muito importante, que é o princípio do não retrocesso. Isso é um princípio constitucional, né? Isso não é grito de guerra em manifestação, né? É um princípio constitucional, né? A norma não pode a Constituição não pode andar para trás. As normas não podem retroagir. A sociedade não pode voltar para trás, não deve voltar para trás. Nós precisamos aprimorar a nossa democracia e não matá-la, né? Matar não, porque não vão conseguir, mas torturá-la diariamente, né? Isso... Você tocou numa coisa... Não, desculpa interromper, mas eu vou só alimentar essa questão, porque nós estamos chegando, por incrível que pareça, professor Alexandre, meu brother, nós estamos chegando no final. É louco, 1h20 que você está falando aí, muito legal. Mas eu acho que dá tempo ainda para uns minutinhos, uns 20 minutinhos, para a gente poder arrematar essa questão. E tem 3 perguntas que eu não fechei ainda. Porque você me remete a muitas coisas interessantes e aos meus demônios jurídicos também. Você aguça todos. Que é o seguinte: essa questão da judicialização... em 2005, essa discussão estava muito forte na sociologia jurídica, na ciência política e tal, que era a ideia de que o direito poderia constituir alguns poderes que foi dado ao Ministério Público, de uma certa forma, para ele ser o quarto poder, o quarto elemento, sei lá. E nesse sentido, a discussão que eu fazia na época que eu dava aula de sociologia jurídica, de introdução ao estudo do direito lá em Taubaté, na Unital, a gente discutia o seguinte: a formação do jurista ela não estava suficientemente densa para ele assumir tamanha responsabilidade, tendo em vista que a maioria das pessoas que se formavam no direito e viravam juiz, etc., eram pessoas que não tinham uma sensibilidade às questões sociais e às questões que a própria Constituição estava apontando, né? Poderiam sair do Largo São Francisco, poderiam sair das federais, poderiam sair de vários lugares, mas essas pessoas elas estavam muito mais tendo uma formação pragmática, carreirista. Aí começaram a surgir os cursos
que eu não vou dar um nome aqui, mas faz esses cursos, os concurseiros, né? E a discussão era, será que nós temos formação suficiente, sensível, não técnica, porque tecnicamente eu acho que as pessoas eram bem informadas, mas sensibilidade para entender essas novas demandas. E aí, nessa linha de raciocínio, sem querer fazer nenhuma alusão a momentos específicos, o judiciário virou, como a sociedade virou, lugares de pessoas apaixonadas por uma determinada causa. E aí engoliu goela abaixo erros jurídicos crassos, que nós vamos demorar uns 20 anos para reparar erros jurídicos desse nível. 20 anos para a gente refazer esse trajeto. E aí eu me pergunto, né? Isso não é para a gente jogar o bebê fora, só a água e a vacina, o bebê a gente preserva. Mas não sou contra a judicialização, mas o que nós vimos em termos de políticas públicas, de bater na porta do judiciário porque o Estado estava ausente e tal, foi um circuito de horrores, né? E que vai refletir, para poder fazer o gancho com o curso de administração, que vai refletir na ordem organizativa, não só na ordem do próprio mundo econômico, mas o que nós vamos chamar, o que nós chamamos no direito de segurança jurídica, né? Como é que você vê isso? Professor, às vezes isso que o professor ponderou é uma realidade. A questão da sensibilidade é um problema, né? Eu acho que, na maior parte das vezes, esses são exceções, né? Eu vejo como exceções. Mas eu ainda acredito em uma outra questão, que é a questão da colegibilidade das decisões. Né? Porque as grandes decisões, elas são tomadas por colegiados de juízes, né? Não são decisões que, salvo liminares, algumas coisas assim, a maior parte das decisões são judicializadas e vão para uma instância superior. Né? E eu acho que essa revisão dos julgados, né? Essa revisão das questões, ela possui essa capacidade de diminuir a probabilidade dessa decisão parar exclusivamente na mão de uma pessoa desqualificada ou que tenha certa impropriedade para decidir aquela questão, sabe? Eu acho que esse é o papel do duplo grau de jurisdição, né? E dos recursos que nós temos aí, que está dentro do direito processual, que está dentro do direito público, né? Processo é direito público. Tanto é que é de competência da União legislar sobre processo, né? Então, eu acho que essa estrutura, né? Logicamente que a gente poderia muito bem crucificar alguns, né? Alguns a gente poderia até crucificar. Mas a gente tem essa questão do colegiado, né, dos tribunais, né, e, enfim, e não só do colegiado dos desembargadores ou dos ministros, né, mas todos eles também têm um conjunto de assessores, né, que são muitos, né, porque são muitos processos, né, mas enfim, isso é um assunto longo. Não, eu acho legal você ponderar e você desloca a discussão também para uma visão muito mais interessante do que essa visão visceral que às vezes a gente coloca, né? Uma visão bem reflexiva mesmo. E aí eu fiquei me perguntando, à medida que você foi falando, na constituição dos poderes, né? Na constituição do que nós chamamos de Estado, você tem os poderes, que é o tripartite, né? A tripartição dos poderes em isonomia, em harmonia e em independência, né? Que a teoria
do André Franco Montoro já é ultrapassada, né? Mais ultrapassada do que Michel Temer, que foi o teórico da teoria do Estado, né? Enfim. Que nesse sentido você coloca muito bem, inclusive coloca o grau de jurisdição, né? Que a correção talvez por gente mais madura, etc. Mas aí eu fiquei também perguntando o seguinte: o Estado ele tem um papel dentro do campo das políticas públicas, da administração pública também, ela tem um papel, né? E aí compete talvez às forças, aos jogos de força, estabelecer para onde esse Estado vai, para onde ele não deve ir, né? E nesse sentido, eu costumo pensar na organização num sentido maior do que a relação capital e trabalho. Né? Quando eu penso em organização, eu estou pensando em sociedade. Então, você tem uma sociedade democrática, justa, etc., etc., até a vida em sociedade ela fica mais tranquila, mais sutil. Né? Enquanto nós não criarmos políticas públicas que, que mude esse código cultural, né? Preconceito, a violência de uns sobre os outros, né? A superioridade de uns sobre os outros. Então é uma luta enorme que o Estado tem que inserir, que os direitos públicos eles estão aí normatizados, né? Um conjunto de normas, é o que você mesmo disse, né? Quer dizer, na ordem do discurso eles precisam ser efetivados, né? Nesse sentido, até para a gente já ir fechando, né, e caminhando para o fim, eu gostaria que você fizesse as considerações que achar pertinente, não só para o aluno de administração, mas para o mundo. O que você quer jogar para o mundo aí, coisas que seriam interessantes nesse universo enorme que a gente tem que abordar, e eu acho que você em especial, falou brilhantemente de uma perspectiva muito acadêmica, muito científica, e colocou muitas questões na minha cabeça que às vezes eu não tinha pensado. A gente vai visceralmente olhando para as coisas, e você ponderou muito bem. Eu queria que colocasse aí essas dimensões. Professor, eu gostaria não de fazer uma consideração, mas de fazer uma reflexão que eu acho que seria interessante e com relação a esse assunto que a gente está falando. A minha questão é que eu acho que o público universitário, né, os alunos que estão em fase de estudo, né, eu acho que deve haver uma reflexão bastante profunda e não superficial, né? E é uma coisa que eu sentia falta também nos meus alunos, sabe? De querer analisar a questão por debaixo da nata, sabe? Analisar a questão por debaixo, o que tem por baixo, né? Às vezes a gente critica políticas públicas, né? Porque nós não concordamos, porque o Estado está assumindo um papel que não deveria, porque isso aí gera despesa para o Estado, né? Eu só acho que nós deveríamos, dentro desse contexto, fazer uma reflexão bastante profunda, o modelo de Estado que nós queremos para o futuro. Um modelo de Estado formado por esse conjunto de normas de direito público, né? São essas normas de direito público que vai dar esse formato para esse Estado e que melhor atenda o nosso país, que é um país subdesenvolvido. Nós não somos um país desenvolvido onde determinadas abdicações do Estado não têm implicância. E eu acho que essa reflexão, quando a gente fala de direito social, de saúde, educação, alimentação, saúde, transporte público, e toda essa gama de direito social que o Estado tem por obrigação
gerir, fornecer, etc., esse conjunto de serviços públicos, né? Eu acho que nós deveríamos refletir muito, muito profundamente, né? Qual é o modelo de Estado que a gente quer e que a gente precisa? Não é só aquilo que a gente quer, né? É também um modelo de Estado que a gente precisa. E isso passa, logicamente, por conhecer, né, esse direito público, né, esse direito administrativo, né, esse direito tributário, direito financeiro, né, para a gente ter, inclusive, condições, né, de pensar um futuro melhor, uma conjuntura de país que não retroceda, né, mas que evolua, né, nos conceitos, nos objetivos, nas metas, né? E dentro desse contexto, assim, apenas para finalizar, eu acho que um aspecto hoje que nós deveríamos refletir no aspecto das políticas públicas é no aspecto das políticas públicas de natureza ambiental do país. Que hoje, ao meu sentir, é algo que está, assim, digamos que sendo reformulado, né? E entender essa reformulação dessa nova política ambiental brasileira, né? Que é o que está acontecendo hoje, né? Nós temos uma mudança nas normas de direito público de natureza ambiental nas mais diversas esferas do Estado e que estão remodelando a política ambiental brasileira, né? E eu acho que isso é uma questão que afeta todos nós, né? É uma questão que diz respeito aí, né, a nossa responsabilidade de resguardar as gerações futuras, né? E eu acho que é nesse ponto assim que eu gostaria de então encerrar a minha reflexão, professor. Muito interessante a sua fala, muito interessante. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem pensar o Estado, pensar políticas públicas, que modelo de sociedade a gente quer, né? E eu fiquei me perguntando, já tem falado isso para os alunos e tem me perguntado também, para que serve a economia? Minha fala é essa, para que serve a economia? Se não for servir para melhorar a vida da gente, ela não serve para nada. Não adianta o Brasil ter o melhor PIB do universo se as pessoas estão passando fome, né, Júlio? Se a gente está passando fome de alguma forma, né? E nesse sentido, nos últimos anos, a gente tem percebido muito as palavras gasto com saúde, despesa com educação, gasto com não sei o quê, gasto com não sei o quê. Na realidade, nós não podemos tratar a saúde, a educação, a moradia, a dignidade da vida humana como uma despesa, como um gasto. Nós temos que tratar como um investimento para o futuro. O que nós queremos de sociedade? Porque as pessoas vão falar, mas o mundo corporativo está bem obrigado. Mentira, não está bem obrigado. Você não tem quem compre, vai falir. Quem é que vai falir primeiro? Os pequenos. E os médios negócios. E aos poucos os grandes que vão se adaptando, vão mudando de país, etc. Então você coloca, quando você pensa em direito público, e na sua perspectiva, com a qual eu assino, inclusive você coloca a questão muito mais científica do que eu, e eu fico muito feliz com isso. E eu queria só agradecer mesmo, e me obrigar, né, dizer para você obrigado, no sentido de me obrigar a estabelecer um canal de troca com você, porque o obrigado que eu vou falar aqui é no sentido de obrigar a continuar outras conversas e outras conversas, porque eu acho que é por aí que a gente avança e tal. E eu acho que você contribuiu muito aqui para os alunos, espero que o germe da curiosidade e o germe dessas questões
que estão na seara da formação, eles se estabeleçam, para a gente pensar, como você diz, por debaixo da nata do leite, né? Ou por debaixo da cabeça do iceberg. Muito obrigado, Alexandre. Eu te agradeço, professor, a oportunidade. Agradeço a oportunidade e desejo sucesso com os seus alunos e tenho certeza que eles irão aproveitar bastante e vão se interessar pelo direito, viu? Nós somos amantes do direito, espero ter motivados a pesquisar mais e entender, porque é muito... E é legal, e não só do ponto de vista da profissão, de falar, isso serve de ser um mero conhecimento do currículo, né? É porque ele vai viver isso não só na prática, mas na vida, né? Viver é viver direitos, né? Isso é muito legal. Obrigado, professor Alexandre, amigo, irmão, camarada. Até mais, meu amigo, a gente se encontra. A gente se encontra na vida aí. Forte abraço. Um abraço, fique com Deus. Amém. Tchau, tchau.